Olá, turma. Bom dia a todos. Continuando a nossa aula de desenvolvimento web, SQL, API do Google Maps, eu vou apresentar para vocês agora a função stArea ou stArea, que faz o cálculo aproximado de uma área de um polígono ou de vários polígonos. Mas vale a pena ressaltar que não adianta você querer calcular a área com o ST-área se a região for uma montanha e você quer saber exatamente qual é a distância entre um ponto e outro andando a pé. Então, não é assim que funciona. Também não adianta querer calcular usando essa forma aqui que eu vou mostrar para vocês para distâncias que vão exceder o campo de atuação do TM, de cada região do TM. Do TM. Então tem algumas regras para aplicar ali a conversão do TM. Então, para distâncias enormes, não vai funcionar legal, vai dar um erro muito grande, pode dar problema. Então, esses detalhes vocês vão ver em outras disciplinas, né? Mas aqui eu vou só apresentar para vocês uma forma de calcular uma área aproximada para pequenas distâncias, desconsiderando o eixo Z, certo? Bom, então vamos ver como que funciona isso aqui. Vou mostrar duas formas, certo? A gente vai fazer. Então respirem fundo, porque a aula de hoje ela é longa. Bom, então turma, a primeira coisa que eu fiz aqui foi ajustar aquela questão que eu tinha comentado em aulas passadas da latitude e longitude, tanto para o polígono, para a coleta de polígono, lembrando que o nosso software só funciona com polígono, não está funcionando com linha ainda, certo? Então eu ajustei toda aquela questão de passar a latitude primeiro e a longitude depois, tanto para salvar o polígono quanto para salvar o ponto, certo? Aqui no caso, né? Invertemos. Também fiz a operação lá no insere dados, né? Deu uma conferida. Na verdade, eu não alterei nada, eu já tinha alterado, né? Nós já tínhamos alterado, né? A 4326, né? O SRD correto. No recupera dados, que temos que dar uma ajustada também, onde no lugar de STX, STY, vamos colocar ST longitude e ST latitude, certo? Para obtermos o resultado correto de longitude e latitude. Lembrando, por conta daquela questão de inverter a latitude e longitude quando tem ou não tem o SRID. No caso, quando nós temos o SRID 4326, temos que povoar todos os pontos com latitude primeiro e longitude depois. Se você não tiver nenhum SRAD ou se o seu sistema ele não exige a latitude primeiro, então você não precisa inverter, ok? Vai usar o eixo X e o eixo Y. Ok, dito isso, arrumado esse probleminha, né? Não é bem um problema, né? Só uma adaptação à nossa regra de negócio, aos nossos softwares, ok? Nós estamos utilizando as regras deles. Muito bem. Então, agora, feito isso, aqui eu vou fazer uma terceira consulta. Vou atualizar
lá no valores JS para ter mais um carregamento de página, onde eu vou fazer uma consulta grande aqui, ó. Por quê? Qual que é a ideia aqui? Inicialmente, tínhamos apenas na tabela região, ID, valor M2 e geometria. Eu também estou colocando agora uma geometria em UTM, certo? Porque quando a gente está calculando área, é melhor usar as coordenadas em UTM, ok? Então, podemos converter para UTM e a gente pode comparar isso depois. Então, vou deixar a geometria aqui em lat long e aqui em UTM. Muito bem. Então, essa geometria aqui, ela vai poder ser nula, né? Eu vou calcular ela depois, certo? Então, como é que eu vou fazer para ir lá no banco de dados? Porque aquela página do Google que está inserindo os dados aqui, ele só vai inserir a geometria. Aqui já tem as duas convertidas. Mas vamos fazer um teste. Eu vou criar aqui. Vamos fazer um zoom out aqui. Vamos colocar esse nosso marcador aqui. Vamos colocar mais ou menos a grosso modo, né? Um 2 por 2, 2,5 por aí. Bom, então vamos colocar aqui um valor 200. Então vamos lá no banco de dados. Ó, veja que apenas a geometria pura em lat long entrou aqui. Então está vazio a coluna geometria em UTM. Bom, a ideia então é fazer uma outra consulta. Na hora que eu clicar aqui em valores, vou fazer uma nova consulta. Então vou conectar no banco de dados, vou executar uma consulta aqui, recuperando o ID, a geometria agora em GeoJSON, ou seja, no formato JSON, né? Para quem ainda não deu uma olhada, sugiro dar uma olhada nesse formato JSON, ok? Então, esse GeoJSON, GeoJSON, né? Que alguns gostam de falar. Então, esse formato vai ser impresso com essa função, STAS GeoJSON. Com esse nome, a coluna geometria GeoJSON. STArea como área em MySQL. Bom, nesse momento, eu não estou preocupado com os outros valores aqui, apenas com a minha geometria no formato GeoJSON. Beleza. Então, a minha eu vou fazer a consulta, vou criar uma variável PHP que vai receber essa geometria no formato JSON. Depois, eu vou printar na tela esse formato para vocês visualizarem como que funciona esse formato. Ok? Quebra de linha. Aqui eu estou criando uma outra variável, que é a geometria array. Estou decodificando o JSON, passando para a função a variável, que vai ter a geometria nesse formato. Depois eu estou criando uma outra variável pontos,
ok? Que na verdade é um objeto, né? Mas podemos visualizar como uma variável, entre aspas, mas é um objeto na realidade. Bom, aí eu estou passando não a cópia do geometria array, o seu vetor de coordenadas, né? Porque é um atributo, né? É um atributo que na realidade é uma estrutura de dados, que é um vetor, ou array, ou arranjo, né? Como queiram chamar, vetor, array, arranjo, são sinônimos. Então eu tenho esse vetor, que é um atributo, né, do objeto geometria array, que veio lá do decode do JSON. Bom, então eu estou passando o endereço de memória dele para o pontos. Ou seja, tudo que eu fizer no pontos eu vou estar alterando no geometria array. Eu não estou fazendo uma cópia. Pontos não está recebendo uma cópia de geometria array e o seu vetor de coordenadas. Não, ele está recebendo o endereço de memória. Portanto, tudo que eu fizer no pontos eu vou estar fazendo no geometria array. Muito bem. Então, estou printando aqui o pontos para vocês visualizarem na tela, dando uma quebra de linha. Estou obtendo o total de pontos que tem dentro dessa geometria, usando a função count, né? E como que isso aqui ele é um vetor, né? O resultado disso aqui vai ser um vetor. Então, eu uso o count para ver quantos elementos que tem dentro desse vetor, certo? Lembrando que esse vetor é um atributo do objeto geometria array, ok? Não vou entrar nesses detalhes. Então, o total pontos, para a gente visualizar quantos pontos vão ter na geometria coletada, mais uma quebra de linha. E aí, pessoal, eu estou usando uma biblioteca externa. Então, o que eu fiz? Eu estou usando essa biblioteca aqui. Essa biblioteca, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ela faz parte da comunidade da OSGel, que também criou lá o QGIS, ok? Então, é uma biblioteca muito boa. Por exemplo, nós podemos aqui converter, né, dados de um EPSG para outro EPSG, ok? Então, você pode ir de uma projeção para outra, enfim. Muito bem, você pode criar a sua projeção, você pode mexer nos parâmetros, ok? Muito bem. Aí, quem quiser dar uma olhada, dar uma lida na documentação, ou apenas usar aqui o que eu coloquei para vocês. Olha, vamos lá. Então, o que vocês vão fazer? Vão baixar isso aqui, né? Vão baixar, vão descompactar lá na pasta do Apache, na pasta BBT do Apache, do seu Apache, só que na pasta BBT do seu projeto imobiliário, né? Projeto imobiliário, a pasta BBT da imobiliária, que está dentro do HTDocs, que está dentro do Apache. Muito bem. Então, eu estou passando o endereço relativo, né? Que eu estou dentro de um PHP, né? Então, eu vou sair do PHP, vou entrar no BBT, vou entrar nessa pasta que eu baixei, na pasta vendor, e vou executar o autoload.php. Vou usar esses trechos de código, ok? Esses objetos que estão aqui dentro, tal, essas classes na realidade. Aqui eu vou criar um objeto desse projeto para PHP, projeções para PHP, enfim. Projeções, né? Projeções para PHP. Então, usando essa instrução aqui, eu consigo criar um objeto dessa classe. Então, além disso, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui a zona UTM relativa aos nossos dados, onde estão os nossos dados. Se vocês ainda não sabem o que é zona UTM, vocês vão ter que dar uma olhadinha aqui em SolarSig, ok? Geodésia, vocês devem ver isso também.
em alguma matéria aí que vocês trabalham mais a fundo projeção, ah, tem um site. Como que eu coloquei isso aqui? Bom, sabendo qual que é a minha zona, e se é norte ou sul, enfim, o episódio que eu vou utilizar, o meu datum, qual unidade e tal, eu posso definir tudo e criar uma nova projeção EPSG, porque ele não vem com todas as projeções. Tem como baixar todas e já deixar todas habilitadas, mas normalmente vem 100 quando você baixa. Então você tem que criar as suas projeções específicas para determinadas regiões, enfim. Bom, tem um site muito legal que é esse daqui, ó. Esse site vocês podem buscar determinada projeção que você quer nele. Vocês podem buscar por UTM, zona 23S também. Vocês podem buscar por essa palavra-chave, eu acho que. Ou pelo Google, né? Se ele não vier por aqui, pelo Google vai. Então, aqui, ó, ele tem aqui embaixo, ó, UTM zona 23S. Lembrando que você tem que identificar isso aqui. Dá para fazer um programinha também para calcular, tá? Dá para fazer um programinha para calcular qual que é a zona. Dá para fazer. Então, aqui ele vai te dar em vários formatos, né? O formato do projeções para PHP é esse daqui. Ele nos entrega exatamente o formato que a gente precisa colocar lá no Proj 4. Então, basicamente, eu colei aqui no segundo parâmetro do método add_def. Esse método é basicamente uma função, né, anexada a esse objeto, Proj 4. Então, eu dou um nome para essa projeção. Lógico, vale a pena colocar o mesmo nome, né, que é oficial, do UTM Zona 23, Sul, com o episódio WGS e tal. Beleza. Então, aqui, eu crio essa nova projeção, UTM, certo? Com esse nome aqui, que é o que eu criei aqui em cima. E passo o Project 4, esse objeto, também para inicialização desse objeto Proj, ok? Que esse objeto aqui, Proj UTM, vai receber esse objeto e esse objeto vai receber esse objeto com essa projeção. Então nós vamos ter as projeções aqui, nessas, entre aspas, variáveis, né? Que são objetos na realidade. E aí, pessoal, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que passar um for para varrer todos os pontos. Então, do ponto 0 até o total de pontos menos 1. Né? Porque o i aqui, a variável i, vai de 0 até o total menos 1. Isso vai varrer todos os pontos. Porque aqui dentro eu vou varrer todos os pontos, propriamente dito. O for vai apenas executar isso aqui, total de pontos vezes, né? Então, se o total de pontos for 5, ele vai executar isso aqui 5 vezes, né? Aí quem está com dúvida no que é o for, aí tem que dar uma olhadinha lá em programação de novo e tal. Bom, então aqui eu estou criando um novo objeto, né? Com o nosso pontos, que é um vetor, só que ele é um vetor que cada posição dele também tem outro vetor. Então ele é uma matriz na realidade. Então esse ponto aqui é uma matriz. Então o i vai ficar variando, que vai ser o ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, até o último ponto. E esse 0 e esse 1 aqui é porque é um vetor de duas posições. O primeiro aqui é a nossa longitude e o segundo é a nossa latitude. Lembrando que nesse point dessa ferramenta é longitude primeiro e latitude depois. Então, veja que tem que tomar muito cuidado, porque tem lugar que a latitude é primeiro, tem lugar que a longitude é primeiro. Então, muito cuidado com o que a gente está usando. Tem que ler sempre a documentação, ficar de olho e fazer testes. Às vezes você faz um teste, colocou errado, inverte e vai funcionar. Ok? Então, eu estou criando esse ponto.
esse ponto são os pontos que eu estou lendo, né? Que eu estou trazendo do banco de dados, né? Os pontos que eu estou trazendo do banco de dados da minha geometria. Qual geometria? Né? Que tem o ID1. Eu estou trazendo uma geometria só. Eu estou trazendo uma geometria que tem o ID1. Então eu estou trazendo ela aqui, né? Então, muito bem, eu estou trazendo ela, então ela tem vários pontos. Ponto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, como que eu sei que isso aqui é uma matriz? Daqui a pouco eu mostro. Então, aqui, como o pontos ele é uma matriz, eu tenho que passar aqui qual é o número do ponto e se eu quero pegar daquele ponto a longitude, a latitude, ok? Muito bem. Ah, mas lá no banco de dados nós armazenamos a latitude primeiro, não deveria ser 1 e 0? Olha só, quando nós usamos AS de JSON, ele vai pegar a longitude e vai colocar primeiro. Porque o formato de JSON, ele, por padrão ali, ele pega a longitude primeiro, muitas vezes. Então, acaba que ele vai inverter isso aqui. Se você não quiser inverter, tem uma opção. Tem como não inverter isso. Mas, se deixar o padrão, ele vai pegar e vai colocar a longitude primeiro. Depois eu vou mostrar por que eu sei que ele colocou. Daqui a pouco a gente vai ver tudo impresso na tela bonitinho. Bom, mas vamos pensar aqui primeiro. Então, estou pegando aqui a longitude, estou pegando aqui a latitude. Então, aqui eu vou só imprimir o ponto. Né, em lat-long. Acabei escrevendo WGS 74, ok? Mas é lat-long. Então, esse point UTM aqui, eu vou fazer uma transformação. Eu vou transformar, ele tem um método de transformação. Para qual projeção eu vou transformar e qual é o ponto. Então, esse método, ou função, como queiram chamar, ele vai ter dois parâmetros. O primeiro é a projeção que você quer levar, a que você está indo, para qual projeção você está querendo ir, e o ponto atual, certo? O ponto já tem a sua projeção e tal. Muito bem. Então aqui, o nosso ponto em UTM, string agora, eu vou usar esse método do pointUTM para imprimir isso aqui num formato de string rápido, ok? Então eu vou ter o formato aqui .tm. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai imprimir como lat e long a saída. Então, eu vou dar um explode de PHP passando essa string. Então ele vai explodir essa string. Como esse string é o que? É um dado espaço outro dado. Então assim que ele achar um dado, ele quebra essa string em dois dados. Pega esses dois dados e joga num array. Num array de duas posições. Um vetor de duas posições. Que é esse vetor aqui. Lat long array. Então eu pego a primeira posição e a segunda posição e jogo para o meu pontos aqui, certo? Eu vou sobrescrever o meu pontos, certo? Eu vou sobrescrever meu pontos, ok? Então, beleza. Na verdade, exatamente o lat long array 0 para posição 0, 1 para posição 1. Muito bem. Eu uso esse float val para
de para garantir que isso aqui vai ser um número ponto flutuante e não vai ser uma string, que senão pode dar problema. Na hora de montar a geometria, ele vai achar que é uma string, a coordenada, e vai dar erro. Muito bem. Então, a geometria UTM aqui vai receber... agora, eu vou codificar, né, isso para JSON, ou seja, eu vou sair daquela estrutura de objeto e vou levar para uma string normal, ok? Muito bem. Aqui eu estou dando um echo, estou imprimindo na tela também, um echo, né? Estou imprimindo na tela. E vou fazer uma nova consulta. Essa nova consulta é justamente para fazer o update na região, né, o ID1, colocando a geometria em UTM. Isso daqui é um valor padrão, eu não vou entrar em detalhes, porque eu tenho que usar isso aqui no ST Geon from GeoJSON, agora não é Geon from Text, né? E aqui, essa aqui, aí que tem que tomar outro cuidado. Veja que, nesse caso, está sendo o mesmo número, mas pode ser que no MySQL o SRID dessa projeção seja outro. No seu outro SGBD, pode ser que o SRID não é o mesmo. Esse 32723. Bom, podemos até conferir isso daqui. Ok? Tem uma linha de comando aqui, ó, que a gente pode usar, que eu deixei aqui. Seguinte, olha que bacana. Eu posso vir aqui no SQL, ó, imobiliária, SQL, executar isso daqui. Eu estou projetando todas as colunas deste local, dessa tabela, onde o SRS name, like, UTM 23. Porcentagem significa o quê? Quando você coloca like, é que você está buscando um texto que tenha qualquer coisa no início ou nada, uma palavra UTM, qualquer coisa depois, o número 23 e qualquer coisa no final. Ou seja, dentro de uma frase, de um texto, de um parágrafo, eu vou ter em algum momento o TM e 23 depois. O TM antes e 23 depois. Bom, então essa aqui é uma consulta com like, ok? Então ele vai me mostrar todas as projeções aqui que tem essa UTM 23. Eu quero essa daqui, ó. WGS 84 TM zona 23S, ok? 32723 é o SRID 32723. Vamos olhar lá. 32723. Beleza. Sempre tem que conferir isso. Muito bem, porque essa projeção que a gente escreveu aqui, certo? Pode não ser o mesmo SRID do seu SGBD, ok? Muito bem. Então, agora, vamos ver isso aqui funcionando. Valores. Vamos vir para baixo, né? Depois dessa tabelona. Consulta 3. Então, inicialmente, ele imprimiu o quê? A geometria em GeoJSON. Então, esse aqui é o formato. É uma string em GeoJSON. Então, veja.
ela tem aqui atributos, né? Tipo, como se fosse o XML, tem aqueles atributos, type, polígono e coordenadas. Ele tem as coordenadas, começando aqui de longitude e latitude de cada ponto e vai embora até o final, certo? Muito bem. Poderia ter vários polígonos. Por isso, essa quantidade de colchete. Muito bem. Veja que depois eu mandei imprimir também, tanto o printr quanto o actual aqui, eles imprimem, só que o printr é para imprimir um objeto, um vetor, um array, um array multidimensional, né? Que pode ser uma matriz, né? Um array multidimensional de tamanho 2, ou 3, ou 4, pode ser uma matriz 3D, 4D, certo? Bom, então aqui ó, é o array. É justamente um array. Por quê? Porque nós convertemos para array. Nós fizemos um decode. Então, quando a gente faz um decode numa string de JSON, nós criamos um objeto, ou, como preferirem, um array multidimensional, mas é um objeto, na realidade. Bom, e aí, como vocês podem ver, ele é um array e tem lá a 0. Olha, então, olha a 0 quem que é? Ó? A longitude. 1, latitude. Posição 0. Ó, posição 1. Ó, veja que nós estamos a posição do array, né? Ó, a posição do elemento no array. E aí lá dentro tem outro array, 0 e 1 de novo. O índice 0 e 1. 0 e 1, 0 e 1. Vocês vão ver várias vezes aqui, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Ok? Muito bem. Vocês podem jogar isso aqui em uma ferramenta de edição online, de formatar uma saída em array, que aí vocês vão ver melhor, né? Visualizar melhor, mais bonitinho na tela. Talvez valha a pena vocês fazerem isso, ok? Bom, é aqui a quantidade de pontos que tem lá dentro. A quantidade de pontos que tem lá dentro. Certo? 5. Porque a gente printou total de pontos. Bom, e depois vem aquela questão de mostrar pra gente o ponto. Então veja. Tanto aqui quanto aqui, nós vamos ter a longitude, ok? Primeiro, só que aqui nós vamos ter o eixo X, aqui o eixo Y, porque é o TM, beleza? Aqui a longitude, aqui a latitude. Muito bem. E aí no final, nós colocamos o eixo X e o eixo Y de novo. O eixo X e o eixo Y de novo. Então, como é que eu sei que isso aqui dá certo? Bom, vamos pegar essa coordenada aqui. Vamos colar ela aqui. Apagar essas daqui, né? Vamos pegar agora aqui a latitude primeiro. Vamos usar uma calculadora aqui do INPE. Grau decimal. Latitude. Longitude. WGS. WGS, UTM, avançar. Então,
veja o eixo X e o eixo Y. Vou pegar aqui, ó. O eixo X, nosso, o eixo Y. Então, vocês podem conferir até qual casa decimal que bateu direitinho, exatamente igual, porque tem os arredondamentos, né? Ok? Então, converteu direitinho. Então, eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y do meu UTM. E aqui também, tá? Na saída também. Vou pegar o eixo X primeiro. Ou seja, vou pegar o referente lá à longitude, o referente lá à latitude, vou montar quem? Voltando lá em consulta 3. O nosso JSON em string. E voltar para o formato JSON. Sair do formato array e voltar para o formato JSON. Ou IGL JSON, ok? Beleza. E aí sim eu passo para cá, pro Geon JSON, né? Geon from GeoJSON. O SRID, referente ao nossa projeção, UTM, zona 23S, com WGS. Muito bem. Então, temos agora a geometria dos dois jeitos. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma consulta para vocês visualizarem tudo isso lá na região. Vou fazer uma consulta aqui. Então, eu vou chamar a função stArea ou stArea, geometria UTM. Aqui eu vou fazer um swap no x e y para vocês verem que faz diferença quando você troca, né, a latitude com longitude. E as geometrias no formato texto, né, no formato WKT. Então vamos executar. Não precisa colocar aqui d igual a 1, podemos fazer de todas, né? Bom, então veja. Só a primeira que ela está feita. Ah, por que a segunda não está? A segunda não está porque eu tenho que mudar no código lá. Se eu quiser fazer para a segunda, eu posso deixar isso dinâmico depois. Mas, nesse exato momento, eu preciso trocar aqui, ó, para 2. Para 2. Salvar. Dá um Shift F5. Foi. Vamos refazer a nossa consulta. Tá lá a geometria UTM. Muito bem. Aparentemente, né, dá uns valores bem estranhos, né, bem grandes aqui, né, mas vamos entender esses valores. Bom, isso aqui está em metro quadrado. Como está em metro quadrado, se a gente quiser visualizar em quilômetros quadrados, a gente vai ter que mexer no SQL. Vamos dividir. Executar. Então, a gente fez ali mais ou menos no olho, né? Algo do tipo mais ou menos 2 quilômetros e pouquinho, tal. Então,
veja que dá sim uma diferença usando direto o ST-área sobre a lat long e o ST-área também direto sobre o UTM, ok? O quanto que isso está certo ou está errado, isso vocês vão ver em outra disciplina, ok? Eu não vou ficar entrando nesses detalhes, não. Ó, veja que quando eu troco o x com y dá outro resultado, então tomem cuidado com aquela questão de ficar trocando. E aqui, pessoal, só para a gente visualizar, né? Vamos opções, texto completo, para visualizarmos, ó. Veja que tá latitude e longitude, eixo x, eixo y, beleza? Então, dessa forma, aqui eu tenho o meu eixo x e o meu eixo y no UTM, ok? Então, no caso do UTM, eu posso deixar dessa forma, ok? Certo? Então, veja que eu tenho que tomar certos cuidados, porque você pode sim ter um valor aparentemente aproximado, né? Mas é bom depois vocês checarem esses valores, ok? Para ver o quanto de erro esse software cometeu. Lembrando que isso aqui é a função STA área do MySQL. Então, você pode fazer a sua própria função, pegar esses pontos e calcular você mesmo a área, ok? Pegar os pontos, converter para o TM e você mesmo calcular, ou usar uma outra biblioteca, uma outra função, um outro SGBD para calcular a área, caso seja necessário. Então aqui eu estou basicamente mostrando para vocês a parte da programação. Esses detalhes de precisão, de erro, de qual projeção que você deve usar, quando, qual o limite de cada zona do TM. Isso aí vocês vão ver em outra disciplina, ok? Beleza? Então vocês têm que saber a parte do software aqui, a parte do desenvolvimento mesmo. E os conceitos vocês vão aprofundar em outras disciplinas. E aí vocês vão aplicar, aqui vocês já sabem, mudar todos esses valores aqui e analisar para ver se vale a pena você utilizar essas funções de uma forma ou de outra, ou fazer a sua própria função. Beleza, turma? Então, lembrando que aqui você tem também a definição, né, da zona 23S. O manual do PHP, para quem quiser aprofundar mais o que é, como é que funciona array no PHP, como é que funciona o count, como é que funciona as variáveis, como é que funciona o for do PHP, tem tudo aqui. Vocês podem dar uma olhada, quem tiver com dúvida ou curiosidade, envia a documentação do PHP, ok? Certo? Tem inclusive em português. Você pode buscar aqui o que você quer usar, o count, por exemplo. Ele te dá um exemplo de como é que você usa o count. Certo? Explode, que a gente usou. Que alguns podem ter ficado com dúvida, com certeza. Explode. Vai ter um exemplo aqui, ó. Ó, aqui temos uma string, né? Explodiu com espaço. E aí, nós temos esses valores aqui em cada posição do vetor. Certo? Muito bem.
Então, vocês podem brincar aí, né? Aqui tem todas as funções, toda a documentação do PHP, exemplos. É um site muito bom também. Calculadora do INPE. Novamente, nossa documentação, né, do MySQL, extremamente importante. E aqui também, se vocês quiserem, depois fazer alguns cálculos do polígono. Aí depois vocês podem fazer um cálculo aqui, comparar com o obtido, verificar para ver se está tudo certo, beleza? Vocês podem usar esse site ou outro site, ou a função de vocês, ou calcular, ok? Levando em consideração também a curvatura da Terra, ou outra projeção, enfim, aí fica como exercício para vocês utilizarem esse exemplo de várias formas. Bom, turma, então, uma aulinha longa, com algumas partes complicadas. Então, qualquer dúvida, me procurem. Tentem fazer primeiro o máximo possível, tentar quebrar a cabeça para entender cada parte do código, fazer suas customizações, personalizações, e quando travar, quando der algum problema, me manda mensagem, ok? Muito bem, turma. Então, vamos encerrar essa aula sobre o cálculo de área e também a mudança de projeção.